Tá. Eu sou Antônio Vitor do Tele2 e eu vou estar explicando os componentes de elétricos. A matéria do Julião, relacionamentos elétricos, e é isso. Começando pelos tipos de botoeira. Os botões preto e verde são utilizados para arrancar, ligar e dar partida na carga. O botão vermelho é utilizado para parar ou desligar ou realizar paradas de emergência. Já o botão amarelo é utilizado para interrupções de ciclo automático, inverter o sentido e cancelar a operação em condição perigosa. Normalmente eles colocam a cor diferente para indicar cada uma dessas coisas. Próximo, funcionamento das botoeiras. As botoeiras são dispositivos de comando que têm como função ligar e desligar a carga de um circuito, a partir de um acionamento manual. Os sinalizadores são utilizados para indicar os status da operação em algum equipamento ou alertar os operadores em caso de alguma anomalia. Próximo, tipos de contatores. Existem dois tipos de contatores com utilização bem distintas, de acordo com a corrente que suportam. São eles os contadores de potência e os contadores auxiliares. Os funcionamentos dos contadores que eu citei: o contador de potência, também conhecido como chave contador ou contactor, é um dispositivo eletromagnético que tem por função realizar comutação de seus contatos de carga, acionando essas cargas posteriores através de um pulso externo que pode ser um botão ou um controle remoto. Já os contadores auxiliares são utilizados para complementar os comandos elétricos de uma máquina. Eles possuem vários contatos que suportam baixa corrente e que podem ser contatos normalmente abertos, contatos normalmente fechados ou ainda as combinações desses dois tipos. Próximo, o tipo de relés temporizadores, relés de tempo. Tem relé temporizador pneumático acoplado a um computador auxiliar, relé temporizador eletrônico simples, relé temporizador digital, relé temporizador industrial e o relé eletrônico temporizador programável e outros. Próximo, funcionamento do relé temporizador. Eu peguei só de um deles para não ficar muito grande. Cadê? Como que eu volto aqui? Aí, aqui, ó. Temporizador é esse mesmo, foi um deles. Vou explicar o funcionamento do relé temporizador. O funcionamento dele ele chaveia a corrente elétrica de um dispositivo através do seu relé, seja um eletromecânico ou um estado sólido, e assim desempenha um tipo de alteração em suas entradas ou bobinas, depois de um período de tempo pré-estabelecido. Próximo. Tipos de disjuntores: disjuntor monopolar, disjuntor bipolar, disjuntor tripolar, disjuntor magnético, disjuntor térmico, disjuntores termomagnéticos, curva B, curva C e curva D. Funcionamento dos disjuntores. Deixa eu ver aqui se eu peguei. Tá, eu peguei mais de um. Eu acho que o slide bugou. Passo depois para outro tipo de relé, tá? Funcionamento dos disjuntores. Quando a corrente de um curto-circuito passa por ela, ele cria um campo magnético. Se esse campo magnético tiver força suficiente, ele vai atrair uma chapa metálica devidamente posicionada no disjuntor. Ao se mover atraído para o magnetismo da bobina, a chapa abre contato e desliga o circuito. Próximo. Funcionamento do disjuntor motor. Como funciona o disjuntor motor? Um disjuntor motor se assemelha internamente a um disjuntor comum, oferecendo a proteção magnética contra curtos-circuitos e a proteção térmica contra a sobrecarga através de um disparador magnético e de um disparador térmico, respectivamente. Eu peguei só dois exemplos de disjuntores para não ficar muita coisa. Tá, funcionamento do relé de sobrecarga. O relé de sobrecarga compensa automaticamente as mudanças de temperatura ambiente, porque seu funcionamento depende da temperatura dos seus elementos térmicos. O circuito de comando pode ser testado. O relé térmico pode ser ajustado dentro de uma faixa de corrente de acordo com a necessidade. Funcionamento do relé de falta de fase. Deixa eu fechar a porta aqui rapidinho. Funcionamento do relé de falta de fase. O relé de falta de fase possui um circuito eletrônico que é responsável para monitorar a passagem das fases. Quando uma das fases não é detectada por esse circuito eletrônico, o microprocessador, alimentado por uma tensão,
é diminuída por um resistor. Envia um sinal que faz com que o relé interno acione e comute os contatos. Funcionamento do fusível. Pulei. Carga. Não tá certo. Falta de fase, é isso. Funcionamento de um fusível. O funcionamento é bem simples. Quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa o limite daquele fusível, ele liga, esquenta bem e se funde, causando interrupção da passagem da corrente. Próximo, funcionamento da ligação do motor de 6 pontas. Na maioria dos casos, os motores possuem 6 pontas de cabo de ligação ao fechamento triângulo proporciona o fechamento na menor tensão suportada. Por exemplo, um motor que suporta 380 volts e 220 volts. O fechamento do triângulo será para a tensão de 220 volts. Então, tá. De 9 pontas. Neste caso, temos disponibilizado apenas 9 pontos na caixa de ligação do rotor, onde possuímos conectado em duplo estrela-triângulo, ou duplo triângulo-estrela. Lembrando que as outras 3 pontas já se encontram fechadas internamente no motor, destacando-se em vermelho na figura aqui. Ó. E está muito pequena a figura aqui. É isso aí. Agora de 12 pontos. No fechamento triângulo, o motor será configurado a fim de receber a tensão de 440 volts. Observe que, teoricamente, a tensão da fase seria de 440 volts, mas o fato de, essencialmente, os enrolamentos em série permite que a tensão seja dividida entre os dois enrolamentos, fazendo com que cada um receba 220 volts. E é isso.